Bem-vindo ao episódio de número 28 dos nossos bate-papos sobre a economia. Como você já sabe, aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Esse é o segundo episódio sobre desemprego, onde vamos conversar sobre o que os economistas chamam de produtividade do trabalho. A produtividade do trabalho é um dos principais fatores de medida da qualidade de uma economia e de desenvolvimento das regiões e de países. A capa desse episódio é icônica e um retrato da organização do trabalho, principalmente dos serviços públicos, em países subdesenvolvidos e burocráticos. Esse é uma das realidades que determinam a baixa produtividade do trabalho nesses países. Será que isso lembra o Brasil? Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, deixe aqui embaixo o seu like, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Como comentado, vamos dedicar esse episódio ao conceito de produtividade do trabalho e à comparação entre os países ao longo do tempo em relação a esse fator. Como você também já sabe, sempre na descrição do vídeo você encontra os links para os artigos, publicações e literatura utilizada para a confecção do episódio. Recomendamos a leitura se você se interessar por algum dos temas abordados aqui. Para começar, é importante esclarecer que o conceito de produtividade envolve vários fatores. Como vocês podem ver na figura do slide, fica claro que a produtividade do trabalho do agricultor do lado esquerdo, arando a terra com um trator com tecnologia de GPS, é muito superior ao do agricultor do lado direito, utilizando um arado puxado por uma junta de bois. Podemos observar que na equação simplificada da produção, o Y, ou o produto agregado da economia, que é o PIB, ou Produto Interno Bruto, é função do capital empregado, K, e função do trabalho, L, multiplicado por A, T, que é chamado de produtividade total dos fatores dessa economia, num determinado momento do tempo, por isso o T pequeno. Essa variável A é considerada como o nível de sofisticação da tecnologia dessa economia e é dependente de fatores como o nível de conhecimento, e aí entra capital intelectual, know-how, etc., e da infraestrutura de organização dessa sociedade. Então, é bem mais complexo do que a maneira simples que vamos utilizar para transmitir as noções básicas. Como um exemplo da importância da produtividade sobre o desenvolvimento de um país, podemos observar o gráfico do slide que mostra a produtividade de trabalho em dólares produzido por hora de trabalho, comparando o Brasil e a Coreia do Sul, desde 1950 até 2017. Podemos observar no gráfico que em 1950, a Coreia do Sul apresentava índice de produtividade de trabalho da ordem de 2,50 dólares produzido por hora de trabalho. E o índice do Brasil era de 5 dólares, ou seja, o Brasil apresentava o dobro da produtividade do trabalho da Coreia do Sul. Por volta de 1994, a Coreia do Sul igualou o índice do Brasil e os dois apresentavam por volta de 12,50 dólares por hora trabalhada. É impressionante observar, ao longo dos anos, o baixo crescimento da produtividade do trabalho no Brasil. Enquanto isso, a Coreia do Sul apresentou crescimento consistente
e em 2017 atinge um índice de 37 dólares produzido por hora trabalhada, que é 2,2 vezes o índice brasileiro de 17 dólares. Como pontua o economista Roberto Ellery, comparar o Brasil com a Coreia do Sul é apelação, mas é válido como ilustrar a diferença entre o crescimento da produtividade em um país que deu certo no processo de convergência para um país rico e em um país como o Brasil, que devido a decisões e opções equivocadas da sociedade, não conseguiu sair da média da condição de um país subdesenvolvido. Tudo bem que o professor Roberto Ellery considere apelação usar a Coreia do Sul como comparativo. Então, vamos dar uma olhadinha na produtividade do trabalho, primeiro em relação a alguns países da América do Sul, e isso calculado de duas formas distintas. Vamos lá. No gráfico do slide, os dados são do Banco Mundial e apresentam a produtividade do trabalho na forma do PIB do país em dólares, dividido pela quantidade de pessoas empregadas. Aqui temos os dados anuais de 2000 até 2018. Então, temos a curva de produtividade de trabalho no Brasil, a curva verde, que em 2000 apresenta 28 mil dólares por pessoa empregada e em 2018 está por volta de 32 mil dólares por pessoa empregada, o que representa um aumento de só 14% em 18 anos, ou de 0,7% ao ano. Isso é um crescimento quase desprezível. É praticamente dizer que está estagnada a produtividade. Na sequência abaixo do Brasil, vemos as curvas de produtividade do Peru, curva azul escura, que em 2018 chegou a 23 mil dólares por pessoa empregada, e a curva da Colômbia, a curva vermelha, com 28 mil dólares em 2018. Após isso, temos a curva do desastre da Venezuela, a curva laranja, que em 2000 tinha produtividade de 40 mil dólares por pessoa empregada, empatada com a Argentina e o Chile, e era 43% maior que a do Brasil. Já em 2018, após 19 anos de governos populistas, socialistas de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, a produtividade da Venezuela caiu para 28 mil dólares, ou seja, desabou 30%. Mais uma prova viva da perfeita aplicação do sistema socialista, que só produz ditaduras, mortes violentas, pobreza e fome. Mas voltemos ao gráfico para observar a Argentina, curva azul clara, e principalmente o Chile, a curva roxa. O Chile é um exemplo de país com maior índice de liberdade econômica na região. Em 2000, o Chile já exibia a produtividade do trabalho de 40 mil dólares por pessoa empregada, ou seja, 43% acima da brasileira. E continuou crescendo. Em 2018, como mostrado, a produtividade do Chile era de 51 mil dólares por pessoa empregada, ou seja, aumentou para 59% acima da produtividade do trabalho brasileiro. Nesse segundo gráfico comparativo entre países da América do Sul, temos uma outra forma de cálculo da produtividade do trabalho, produzido pela Our World Data, ligada à Oxford University da Inglaterra. Nesse gráfico, a produtividade do trabalho é dada por produção em dólares por hora trabalhada.
A série de dados do gráfico vai de 1950 até 2014. Observamos então que o Brasil, a curva verde, em 2014 a produtividade era por volta de 17 dólares por hora trabalhada, superior à Colômbia, curva vermelha, e a do Peru, curva azul escura, de 14 e 13 dólares por hora trabalhada, respectivamente. Já a curva de produtividade da Venezuela, curva laranja, que até a década de 1990 se manteve acima dos outros países no gráfico, oscila e mesmo em 2014 apresenta um valor próximo a 20 dólares por hora trabalhada, bem acima da brasileira. Porém, é necessário observar que a economia venezuelana é completamente dependente de um único commodity para a geração de riqueza, que é o petróleo. E a curva desse país reflete muito mais as variações de preços do petróleo ao longo do tempo e da capacidade de extração de petróleo da sua estatal monopolista, a PDVSA. A estatal de petróleo venezuelana, que após a ascensão dos governos populistas socialistas de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, tiveram seu corpo de especialistas técnicos demitidos e substituídos por apoiadores do regime. Resultou numa queda absurda de produtividade, assim como no sucateamento de equipamentos devido à falta de manutenções e investimentos. É um caso triste. Já a curva de produtividade da Argentina, curva azul claro, também reflete bastante a variação de preços de commodities agrícolas, como o trigo e a carne, principal base de sua pauta de comércio exterior. Porém, esses setores mantêm alta produtividade e são competitivos a nível mundial. Desse modo, a Argentina volta a apresentar em 2014 produtividade da ordem de 26 dólares por hora trabalhada, que tinha atingido já em 1994 e que depois de quedas levou quase 20 anos para recuperar. A curva mais interessante é a do Chile, a curva roxa, que apresenta um crescimento contínuo e sustentável do seu nível de produtividade de trabalho, apresentando em 2014 o valor de 25 dólares por hora trabalhada, ou seja, 47% maior do que a brasileira. Sempre é importante lembrar e enfatizar que o Chile é o país latino-americano com o maior índice de liberdade econômica, com o maior número de acordos de comércio com diferentes países do mundo, o melhor equilíbrio fiscal e o maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, da região. Nada é por acaso. Na segunda parte do episódio 28, vamos verificar a produtividade do trabalho no Brasil comparada com a dos países desenvolvidos. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.